Bom dia, que Deus nos abençoe e que possa ampliar mais em nós o seu conhecimento, pois precisamos deste poder que o conhecimento nos dá. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, ele faz intercessão por aqueles irmãos ali de Colossos, para que eles obtenham pleno conhecimento de Deus. A partir do verso 9 até o verso 12, ele escreve para eles, e como nós temos visto, observado e percebido, de que a Escritura, ela sempre permanece enquanto este mundo permanecer como é. E a palavra jamais passará sem cumprir o seu propósito. Ele disse: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que petição maravilhosa, não é? Os pais fazerem para com seus filhos, porque este conhecimento, esta sabedoria e este entendimento espiritual acompanhará todos aqueles que receberem até o final da sua vida terrena, pois esse pleno conhecimento da vontade de Deus é que justamente nos leva a estarmos lhe agradando. Dificilmente nós poderíamos agradar a Deus se não conhecermos qual que é a sua vontade. Por isso nós estamos procurando conhecer a sua vontade, como seja as nossas palavras, as nossas ações, os nossos procedimentos, em todos os lugares. Então esta oração, que ela se cumpra em nós também hoje, como cumpriu ali na igreja dos nossos irmãos colossenses. É uma oração que nós devemos fazer por nós e por todos os nossos irmãos, para que isso, então, nós sejamos todos revestidos, corroborados, preenchidos deste conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, estas escrituras aqui, se nós meditarmos realmente nela, o que é que nós precisamos? Ela já preenche toda a nossa necessidade. Imagine se nós estivermos realmente transbordando deste pleno conhecimento da vontade de Deus. Imagine a mocidade aí, transbordando deste conhecimento da vontade de Deus. Imagine os patrões, os empregados, os pais, os filhos, os namorados, os casais, transbordando disto. Quantas pessoas estão transbordando apenas de coisas maléficas? E às vezes por não conhecendo nada de Deus.
conhecendo de tudo quanto é coisa de religião, de política, de todas as coisas e de Deus. Qual que é o seu grau de conhecimento da vontade de Deus? Quando nós compreendermos esta vontade de Deus, tudo que está acontecendo, que acontece, a preocupação se esvai de nós, ela vai embora. A Bíblia se cumprindo em nossa vida, todas as coisas, elas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estamos preenchidos deste conhecimento da vontade de Deus, então nós não temos que estar labutando, pelejando, desentendendo uns com os outros por causa do sistema mundial. A palavra de Deus permanece todo o tempo. Céus e terra hão de passar, mas minhas palavras não hão de passar. Aí você pode dizer, mas essas palavras aí não são de Jesus, não foi Jesus que fez isso? Mas foi quem Jesus inspirou para escrever para nós. Deixou escrito. A Bíblia mostra Jesus escrevendo na areia. E eu ainda não achei nenhuma Bíblia que diz o que Jesus escreveu ali no chão, quando estava diante dele aqueles fariseus com a mulher pecadora. Ainda não encontrei nenhuma Bíblia que dissesse o que Jesus escreveu. O fato é que a Bíblia diz que ali ele escreveu. Mas ele enviou os seus servos para escrever para nós, para que então nós possamos ter conhecimento da sua vontade e buscarmos essa sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Nós precisamos de viver um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como você vai agradar alguém se você não conhece o que ele gosta? Você conhece a história de Ruth, ou melhor, de Esther. Se você ler o livro de Esther, aquela partezinha ali, a respeito de aparecer na presença do rei para ser escolhida. Você pode voltar um pouquinho ali naquele tempo. Esther está logo após o livro de Neemias, né? Antes de Jó. Então foi escolhida depois daquele episódio de Vasti, justamente para que então ele escolhesse uma outra rainha no lugar de Vasti. Então era dado àquelas moças candidatas para que então elas recebessem tudo aquilo que elas queriam para se apresentar perante o rei, porque daquela a quem o rei se agradasse e levantasse o seu cetro de ouro, seria feito rainha. Então cada qual daquelas virgens escolhia um certo perfume, escolhia uma certa roupa, escolhia aquelas coisas que vinham ao seu entendimento. E de repente chegou a hora de Esther também fazer a sua escolha. Aí agora, o que você vai escolher, Esther? Você não conhece o rei? Você nunca conversou com aquele rei? Mas a moça que caísse no agrado do rei, então essa reinaria no lugar de Vasti. Então ajuntou-se várias moças da cidade ali, para que então elas estivessem em um spa, vamos dizer assim, que conhece todo mundo, né? Spa, se alimentando de boas coisas, tendo seus cuidados. E quando chegou a hora de Esther se apresentar perante o rei, quando chegou a sua hora, Esther, ela nada pediu. Como assim? Ela nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres.
Em outras palavras, você pode pensar, ele chegou para ela e disse: Esther, o que você quer? Mas ela simplesmente fez aquilo que o eunuco do rei instruiu ela a fazer. Por quê? Ele conhecia o gosto do rei. Ele sabia o que agradaria ao rei. Então, este pleno conhecimento da vontade de Deus que você obtém das Escrituras, você quer agradar ao rei? Jesus? Você quer agradar os céus? Olha aí toda a receita contida neste livro inspirado, nas palavras inspiradas escritas na Bíblia Sagrada. Ele não é tão difícil agradar a Deus, mas se você tem que adquirir o conhecimento, estar de pleno acordo com as Escrituras, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Mas nós queremos ainda agradar o fulano, o beltrano, ganhar favor de fulano, de cicrano, e agradar o mundo. Queremos ser bem tratados pelo mundo, defender a isto, aquilo, nossas causas. Mas primeiramente vamos buscar este entendimento espiritual, a fim de vivermos de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, agradando a Deus. Você quer uma coisa mais excelente do que? Olha isto, meus irmãos, olha o verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Oh, coisa gostosa, hein? É a palavra. Estarmos satisfeitos com ela e procurarmos viver segundo ela. E isso você vai estar agradando a Deus, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Glorioso Deus que nos fez idôneos, glorioso Deus que do mesmo barro nos fez para agradá-lo, e nós temos prazer em agradar a Deus. Então, se para agradar a Deus tivermos que desagradar ao mundo, Paulo diz: se eu ainda estiver agradando a homens, será que estarei agradando a Deus? Viver a vida, em primeiro lugar, em função de agradar a Deus, e se for possível, conforme escreve-nos o apóstolo Paulo, temos paz com todos os homens. Mas se para agradar a Deus, alguém terá que nos deixar de lado, fechar a cara, virar o rosto, nos bloquear, achar que somos seus inimigos, então que seja assim. Mas a nossa fé deve ser inabalável, e o nosso desejo é inabalável, a fim de agradarmos aquele que nos alistou para a peleja. Nós somos alistados por Ele para que o agrademos. Às vezes se tem tantos falsos ensinos que os crentes se acovardam diante da verdade e mergulham num sistema mundano, porque o inimigo não para de lançar dados inflamados para roubar a paz, roubar a fé, te afastar da verdade, te afastar da palavra e assim te afastar do caminho, te desqualificando para a vida.
O falso ensinamento, se você der crédito a ele, você fica desqualificado da vida para com Deus. Então, Paulo dá graças a Deus porque ele nos fez idôneos. E nenhum poder no universo pode colocar em dúvida as credenciais daqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum poder no mundo pode te colocar em dúvida a respeito da palavra, meu irmão, minha irmã. Você está seguro não em um homem, nem uma religião de homem, que com seus raciocínios falazes tentam enganar. Mas você está firme, seguro na palavra, procurando fazer aquilo que é agradável a Deus. E que Deus te abençoe ricamente, te fortaleça, te ilumine e te dê esse pleno conhecimento da verdade, para que assim então você possa conhecer a agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o enfermo seja curado, que aquele afatigado, desorientado, desnorteado, alcance a perfeita direção para dirigir a sua vida em direção àquilo que é correto diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.